número 6, x menos 7, a gente disse que é igual a zero e que x menos 9 é igual a zero. Se x menos 7 é igual a zero e eu passo esse menos 7 para o outro lado da igualdade, eu fico com x igual a 7. X menos 9 igual a zero, eu passo 9 para o outro lado da igualdade e fico com x igual a 9. Letra B, esse fator aqui ó, que está fora do parênteses não vai alterar o resultado. Então, x menos 5 igual a zero vira um x igual a 5. X mais 2 igual a zero, resposta x igual a menos 2. Porque o mais 2 passa para o outro lado da igualdade, negativo. O menos 5 passa para o outro lado da igualdade, positivo. Letra C, então, da 6. Você tinha x mais 1 igual a zero e x menos 4 igual a zero. Logo, você tem aqui x igual a zero ou x menos 1, porque ele era positivo, ficou negativo. E o x menos 4 era negativo, ficou positivo. Esse aqui, como é x que está fora do parênteses, você também iguala ele a zero. Então, ficou x igual a zero, x igual a menos 1, x igual a 4. Você tem aí 3 possibilidades de resposta. E aqui, como que fica? X mais 6, você passa o 6 para o outro lado da igualdade, menos 6. X menos 11 igual a zero, passa o menos 11 para o outro lado da igualdade, mais 11. X mais 8 igual a zero, passa o mais 8 para o outro lado da igualdade, ele fica menos 8, portanto, x igual a menos 8. Ok? 7, então. Voltamos para representar a área das figuras por meio de polinômios. E você já tem aqui, gente, olha só. Lembra, cálculo de área. Tá? Vocês já fizeram muito cálculo de área. Começaram a calcular a área lá no quarto ano. Quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Quanto tempo já calculando área? Você sabe que é um lado vezes o outro. Então, aqui é 2x vezes x mais 1. Certo? Ó, 2x que multiplica o x mais 1. Como isso aqui é uma soma, tem que ir entre parênteses. 2x vezes x mais 1. Bem tranquilo para fazer. Letra B. Você tem aqui, ó, esse lado multiplicando esse lado. Aqui você tem x mais x. X mais x é 2x mais 3. Então, você tem x multiplicando 2x mais 3. É copiar o que você tem aqui, queridos. Ó, esse lado vezes esse lado. Aqui você tem x mais x é 2x, mais o 3 que tem ali. Então, x multiplicando 2x mais 3. Só isso. Letrinha C. Aqui nós temos aí 2 retângulos, né? X vezes 4. A gente diz que é 4x. Mais a área desse bloco cor-de-rosa. Esse lado e esse lado é x, assim como esse lado e esse lado é 4. Não é porque tem um x mostrando desse e outro desse, igual esse aqui também. Você tinha um x desse lado e um 4 desse. Mas você faz apenas um lado vezes o outro. Então, é x vezes 4, ou 4 vezes x, que vai dar de novo 4x. Quanto que é 4x mais 4x? 8x. Letra D, nós temos aqui um retângulo amarelo com um retângulozinho roxo. Mas é só nós fazermos lado vezes lado. O que a gente vai ter aqui? X mais 3 e aqui x mais 2. Então, x mais 3 vezes x mais 2. Certo? Esse lado aqui multiplicando esse lado aqui. A gente tinha todas as informações necessárias. Como você tem uma soma, coloca entre parênteses. Como tem uma soma, coloca entre parênteses. E um parênteses está multiplicando o outro. Um lado está multiplicando o outro. X mais 3 vezes x mais 2. Tá? Bem tranquilinho. Número 8, você pode arrumar. Lembra? A gente tem que sempre formar um retângulo com as figurinhas. Ó. Formei um retângulo. E o que tem nesse retângulo? Bom, a gente sabe que esse lado aqui, ó, vale y. Certo? Cada um desses azuizinhos aqui em cima está valendo 6. E esse verde aqui vale 8. E aqui do lado ele vale y. Então, como a gente já botou aqui desse lado, continua a mesma coisa. Então, você tem aqui y vezes 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 8. Certo? O que você tem aqui? 32y. Por que 32y, prof? Quanto que é 6 mais 6? 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Mais 8, 32.
Então, você tem 32 vezes y, ou seja, 32y. Ah, em seguida escrevo na forma fatorada. Posso fatorar assim, ó. Dizendo que 16 vezes 2y também vai dar aí o 32. Ok? Letrinha B. Nós temos aí 3 retângulos que tem um ladinho chamado de M e outro ladinho chamado de X. Preciso organizá-los em um retângulo apenas, ok? Um retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes o meu X que multiplica M. Ok? Aqui está o nosso M. E aqui o X, certo? X vezes o M vezes o M vezes o M, 3xm, também posso fatorar ele nessa forma de M multiplicando o 3x. Letra C. Ah, vamos formar um retângulo com as figuras que nós recebemos. Pronto, formei um retângulo, certo? O que tem aqui no meu retângulo? Eu tenho aqui x vezes A. E aqui eu tenho 3As, certo? O modo como eu montei o retângulo é a forma que ele está aparecendo fatorado aqui para vocês, ó. 3As vezes 2x mais A. X vezes x é 2x, mais o Azinho, tá? E aqui, 3A. 1, 2, 3. Então, 3A multiplicando 2x mais A. Do jeito que eu montei meu retângulo, deu a forma fatorada. E aqui a gente pode, até do jeito que ele entregou aqui, ó, a gente já localizaria esse. Por quê? 6 vezes x vezes A. O x vezes A, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então, 6 vezes x vezes A, mais 3A ao quadrado, porque A vezes A é A ao quadrado. Então, da forma como o exercício nos deu ele, a gente monta o polinômio aqui. Da forma que a prof uniu no retângulo, a gente entrega a forma fatorada, dá a forma fatorada, certo? Depois a gente vem para 9. Sim, essa 9 é aquela que você precisava prestar bastante atenção para fazer e precisava relembrar da divisão de polinômios, ok? Então, vamos lá. X ao cubo mais 8. Daí tem uma dica ainda para te ajudar. Ó. Tenta descobrir um polinômio da forma x mais um número, de modo que o resto da divisão dê x ao cubo mais 8, dê zero. Então, assim, queridos, você tem esse polinômio, x ao cubo mais 8, e ele está te dizendo para dividir por um polinômio que tenha x mais um número, certo? Só que aqui, nesse exercício, você tem que chutar o divisor. Faz a divisão. Se der zero, você chutou certo. Se der errado, você vai ter que chutar de novo um outro divisor. Claro que aqui eu já trouxe o divisor certo, né, gente? Até porque o chute aqui tinha que ser x mais um número. Se eu estou vendo um 8 aqui, é claro que eu vou chutar um número menor que 8. E vou chutar um dos divisores de 8. E qual é o primeiro divisor de 8 que eu tenho além do 1? É o 2. Então, eu vou chutar aqui x mais 2. Por quê? Porque x é divisor de x e porque 2 é divisor de 8. Agora, lembra como a gente faz divisão de polinômios? Eu agora tenho que colocar aqui um número que, multiplicando com esse aqui, dê esse aqui de volta. Lembrando, gente, divisão de polinômios, você só se preocupa com o primeiro termo. O outro vai na carona, certo? Então, a tua preocupação aqui é dividir o x ao cubo. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo de novo. E é isso que a gente quer, para poder eliminar o x ao cubo. Como eu falei, esse 8 vai na carona, azar o dele. Então, agora o que a gente faz aqui? Eu tenho que multiplicar o x ao quadrado pelos dois. X ao quadrado vezes x deu x ao cubo. E x ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado. Agora, assim como na conta normal de divisão, a gente faz uma subtração aqui embaixo. X ao cubo menos x ao cubo dá 0. Esse 2x, ele só tem que cuidar para ele fazer jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos é o menos. Por quê? Porque não tem nenhuma outra parte literal igual ele para dividir com ele. Então, a gente só copia. E o mais 8, como aqui o sinal já é positivo mesmo, a gente continua mantendo mais 8. Então, agora a gente tem menos 2x ao quadrado mais 8 para dividir por x mais 2. Lembrando, a gente só se preocupa com a parte literal. O resto vai na carona. Menos 2x ao quadrado, que número que eu tenho que dividir ele para conseguir um 2x ao quadrado de volta? Por menos 2x, porque eu tenho que me preocupar com o sinal também. Então, menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado.
Só que ele também vai multiplicar isso do lado. Menos 2x vezes 2, menos 4x. Vamos fazer a conta de menos. Menos 2x ao quadrado menos o menos 2x ao quadrado. Um anula com o outro, até porque isso aqui agora menos com menos vai dar mais. E um negativo e um positivo, um anula o outro. Vai dar zero. O menos 4x, ele também faz jogo de sinal. Menos com menos deu mais. Mais 4x. E o mais 8, ele não faz jogo de sinal com ninguém. A gente só copia ele de novo. Então, agora você tem mais 4x mais 8 para dividir por x mais 2. Que número que eu tenho que dividir o meu x para que ele dê 4x de volta? Por mais 4. 4 vezes x é 4x e 4 vezes 2 é 8. Logo, mais 4x menos 4x dá 0. E 8 aqui, ó, esse aqui vai fazer jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos, mais 8 com menos 8, 0. Pronto, então nós conseguimos descobrir um polinômio da forma x mais um número. Tinha que ser chute, a gente chutou o primeiro divisor do 8, excluindo o 1, que é divisor de todo número natural. E deu certo já na primeira tentativa. Com o x mais 2, fizemos a divisão. Então, a gente encontra aqui que x ao cubo mais 8 é igual a x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 4, certo? Que é aqui o divisor e o quociente. Um multiplicando o outro vai dar de volta x ao cubo mais 8. A letra B, mesma situação, ok? Você tem aqui, ó, x elevado à quinta menos 1. Dica, tenta descobrir um polinômio na forma x menos um número, de modo que o resto da divisão dê x na quinta menos 1 dê zero. A gente quer que o resto da divisão seja zero, que é uma divisão exata. Queridos, x menos um número, qual é o primeiro número que eu vou tentar? 1 é divisor de 1, e aliás, é o único divisor de 1. Então, minha tentativa óbvia é tentar com um divisor desse número aqui, certo? Ele já está dizendo x menos um número, então eu vou dividir por x menos 1, porque 1 é divisor de 1. Se eu colocar qualquer outro número aqui, provavelmente vai dar errado, porque não vai conseguir dividir o 1 por ele. Então, vamos lá. X na quinta menos 1 dividido por x menos 1. Porque número que eu consigo dividir o x na quinta que eu vou colocar aqui para multiplicar de volta com x e voltar a ser x na quinta? X na quarta. X na quarta vezes x na quinta dá x na quinta. Só que o x na quarta também vai multiplicar com menos 1. Então, menos x na quarta, tá? X na quarta vezes menos 1, menos x na quarta. Agora, a gente vai fazer a continha de menos. X à quinta menos x à quinta dá zero. Esse x à quarta faz jogo de sinal com o de fora, a prof esqueceu disso. Mais x à quarta. Menos 1, só copiamos. Muito bem, então agora a gente tem aí x na quarta menos 1 para a gente dividir por x na menos 1. Qual que a gente vai conseguir? Com x na terceira. Ó, aqui eu mantive o sinal certo, que bom. X à terceira vezes x. Dá x à quarta. X à terceira vezes menos 1. Menos x na terceira. Agora a gente vai fazer aqui, então, o sinalzinho, né? Esse aqui é positivo, esse aqui vai ser negativo, porque menos com mais vai dar menos. Então, x na quarta menos x na quarta, anulou. Esse aqui não tem com quem subtrair, só faz jogo de sinal, menos com menos, e a gente vai ter aqui mais, esqueci do jogo de sinal, gente, x ao cubo e o menos 1 que a gente copia, porque ele não tem nenhum outro só numérico para trabalhar com ele. Então, agora você tem x à terceira menos 1, ok? Então, nós vamos dividir por x menos 1, isso vai dar x ao quadrado vezes x, x ao cubo, e x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Fazemos a subtração, x ao cubo menos x ao cubo dá zero, e copiamos aqui novamente, tá? Joguinho de sinal, menos com menos dá mais, ó, agora acertei. E o menos 1 a gente copia. Ficamos aí com x ao quadrado menos 1 dividido por x na menos 1. X vezes x, x ao quadrado, e x vezes menos 1, menos x. Mais x ao quadrado menos x ao quadrado, porque aqui vai dar joguinho de sinal, mais com menos vai dar menos, então cortamos aqui, elimina o x ao quadrado. E copiamos o menos x, que com o jogo de sinal fica menos com menos dá mais x, e o menos 1 nós copiamos. Então ficamos com x menos 1 dividido por x menos 1. Quando eu divido uma coisa igual pela outra, é um resultado, né? E 1 vezes x menos 1 é o x menos 1. Fazemos aqui novamente a subtração e chegamos à resposta zero, que ele queria que a resposta fosse zero. Então, nós podemos dizer, né, mediante isso, nós dizemos que
x à quinta menos 1 é igual a x menos 1 que multiplica x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Queridos, vamos lá, então. A letra C. A letra C não precisa fazer a divisão de polinômios. Ele já vai te dando umas dicas interessantes aqui na hora de resolver. 7x à quarta menos 7. Dica. Primeiramente, observem que 7x à quarta menos 7 é igual a 7 que multiplica x à quarta menos 1. Em seguida, lembrem-se que a ao quadrado menos b ao quadrado é o resultado, isso aqui é o terceiro caso de produto notável, certo? Que a gente tem aí o quadrado da soma pela diferença. Então, tente fatorar o que restou. Muito bem, ele já tinha deixado para nós dessa forma aqui, de 7x à quarta menos 1. Então, a gente pode dizer que 7x à quarta menos 1 é igual a 7x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Transformamos nisso aqui, certo? Por quê? Porque quando a gente tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, você tem o quadrado da soma pela diferença. Então, a gente fez isso. Por que o 1 não está mudando? Porque, gente, 1 ao quadrado continua sendo 1. Por isso que a gente aceita que isso aqui pode ser o resultado do segundo termo ao quadrado, certo? Então, 7 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 e vezes o x menos 1. Por que agora a gente destrinchou em 3 partes? Porque se você ainda tem aqui x ao quadrado e x ao quadrado, agora a gente divide aqui, ó, a gente dividiu essa partezinha, x mais 1 vezes x menos 1. Então, esse aqui é o terceiro caso de produto notável, e aqui a gente não precisava trabalhar com a divisão de polinômios. Dava para resolver apenas pensando no terceiro caso de produto notável. Ele veio aqui para nos ajudar a resolver essa letra C. O 10. Em cada caso, utilize um polinômio para representar a área das figuras. Então, queridos, vamos transformar isso aqui num retângulo, certo? Pegamos todas as figurinhas dadas e transformamos num retângulo, ok? Então, o que você fica aqui? Qual é a medida desse lado aqui? Z. Qual é a medida do ladinho que é azul em cima? 9. Então, você tem aqui 9, mais 9, mais 9, que dá 27, mais 3, que dá 30, mais 3, que dá 33, mais 3, que dá 36, mais 3, que dá 39. Então, 39 vezes Z, 39Z. Letra B. Olha só, nós temos aqui 5 retângulos com o lado x vezes m, ok? Posso montar eles na forma de um retângulo, coloquei um em cima do outro, deu um retângulo aí compridinho. E eu tenho, então, aí o m, né? Pena que não dá para eu escrever ali, mas vamos lá, a gente escreve bem aqui, ó. O ladinho de cima aqui é m, que está multiplicando os 5x, porque é x mais x mais x mais x. Então, m vezes 5x. Podia dizer também que era 5mx? Podia. Estaria certo, porque é o que vai acontecer aqui quando eu multiplicar. M vezes 5x, 5mx. Também está certo. Não tem nada de errado, ok? Porque eu tenho 5 vezes o m multiplicando o x. Letrinha C. Vamos montar um retângulo com as figuras que estão sendo dadas aí. Montamos. Ok, vamos lá. Qual é esse lado? Esse lado vale A. E esse ladinho aqui também. Esse lado vale x, esse lado vale x, que também vale x, x e x. E aqui também vale A, e aqui também vale A. Na forma que ficou aqui, ó, ele tá bem certinho aqui a forma fatorada. A que multiplica x mais x mais x mais x, 5x, mais 2A. Certo? Na forma que o nosso retângulo ficou, ele deu bem certinho para vocês a forma fatorada. Aqui, se você pegar ele assim, eu tenho A vezes X 5 vezes. Então, 5AX mais 2A ao quadrado. Porque aqui você tem A vezes A é A ao quadrado. Eu tenho isso 2 vezes, 2A ao quadrado. Então, com ele solto aqui, fica bem visual para você montar essa primeira parte. Quando você organiza na forma de retângulo, você forma a parte fatorada, que é A vezes 5x mais 2A. Certo? Então, visualmente, você olha isso aqui e monta o polinômio. Eu tenho 5 vezes o A vezes x, 5AX, tá aqui. O A ao quadrado, eu tenho 2 vezes, tá aqui. Então, ó, montamos o polinômio na forma original. Quando nós organizamos num retângulo, a gente monta a forma fatorada. A vezes 5x mais 2A. Agora vamos para 11. Legal. A 11, gente, ela estava aqui o passo a passo dado
prontinho para vocês, certo? Tá prontinho, é o passo a passo do exercício. Ele te disse que você vai receber ali, ó, x à quarta mais x à terceira mais 2x mais 2. Qual era o primeiro passo? Põe em parênteses. Faz aí 2 parzinhos, faz 2 joguinhos, tá? Esse era o primeiro passo, foi a primeira coisa que ele fez aqui. Depois, o que você fazia? Ah, você colocava em evidência. No primeiro e no segundo parênteses. Depois, gente, só tinha que inverter daí. O que você colocou em evidência que estava na frente, você colocava depois. Só isso. E por último, percebeu que o parêntese ficou exatamente igual, então você transforma isso num parêntese só, e esses dois que estavam multiplicando aqui fora formam o segundo parênteses. Então, aqui ele te deu um passo a passo de como você pegar o polinômio original e transformar numa forma fatorada. Então, vamos fazer isso com a letra A, B e C. Vamos lá, letra A. Primeira coisa, então, vamos colocar parênteses, ó. Primeiro parzinho, vou colocar parênteses, 6x ao cubo mais 4x ao quadrado. E vou fazer parênteses para o segundo parzinho, 9x mais 6. Pronto, primeira etapa feita. Colocamos dentro dos parênteses. Agora temos que colocar em evidência. Bom, se eu colocar, então, aqui 2x ao quadrado vezes 3x dá 6x ao cubo. Então, tá certo. 2x ao quadrado vezes 2 dá 4x ao quadrado. Então, coloquei em evidência corretamente. Lembra que a gente coloca em evidência pensando que, ao multiplicar o de fora com os que estão dentro, fazer uma distributiva, aqui, ó, eu tenho que retornar para o original. Aqui, mesma coisa. Se eu tenho 9x, então eu coloco 3 para fora, que 3 vezes 3x dá 9x, e 3 vezes 2 dá 6. Então, agora aqui, ficamos... O que a gente faz, então, agora no próximo passo? A gente só pega esse que está fora do parênteses e passa ele para frente dos parênteses, tá? 3x mais 2, aqui era 2x ao quadrado, que multiplicava 3x mais 2, ficou 3x mais 2 vezes 2x ao quadrado. 3 que multiplicava 3x mais 2, ficou 3x mais 2 vezes 3. Então, a gente só, nesse passo aqui, só inverteu, tá? 2x ao quadrado veio para depois e o 3 veio para depois. E agora, já visualiza que tá igual, ó, 3x mais 2 e 3x mais 2. Então, transforma ele num parêntese só. E agora, esses dois que estavam aqui fora vão assumir o segundo parêntese. Você fica aí com 2x ao quadrado mais 3. Então, significa que nós podemos fatorar o 6x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 9x mais 6. Nós fatoramos e conseguimos deixar ele assim. 3x mais 2 vezes 2x ao quadrado mais 3. Se nós multiplicarmos aqui, se nós fizéssemos distributivo agora, 3x vezes 2x ao quadrado. Ah, vai dar 3 vezes 2 vai dar 6. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Gente, só nessa primeira que eu vou tirar aqui a prova real, que nem a gente diz, tá? Depois, você tem aqui 3x vezes 3, 9x. Ok, 9x. Agora, é mais e mais. Os dois são positivos, então eu já posso colocar sinal de mais. 2x vezes 2x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, x ao quadrado. De novo, você tem positivo com positivo, então já pode pôr o sinal de positivo, e você tem aqui 2 vezes 3, 6. Retorna para o polinômio original, ele só está fora da ordem, a gente só teria que vir aqui e organizar, né? Porque na ordem, você sempre coloca na ordem dos expoentes. 3, 2, 1, e depois quem não tem expoente. Então, você consegue fatorar e depois, se você executar uma distributiva, você retorna ele para a forma original sem problema nenhum. Isso comprova que a tua fatoração está correta. Vamos lá, letrinha B. Colocamos os primeiros 2 dentro de um parênteses, os outros 2 dentro de outro parênteses. Pronto. Agora o que a gente faz? Coloca em evidência. 7x mais 7y, coloca o 7 para fora e deixa aqui só x mais y. A x mais a y, coloco o a para fora e deixo dentro do parênteses x mais y. Segundo passo. Só pego o 7 que estava antes do parênteses e coloco ele multiplicando depois. Pego o a que estava antes do parênteses e coloco ele multiplicando depois. Fico aí com x mais y vezes 7 e x mais y vezes a. Como dentro do parênteses eu tenho exatamente a mesma coisa, então eu coloco ele dentro do primeiro parênteses. E no segundo parênteses eu pego o que está fora, o 7 e o a. E fica aqui 7 mais a. Se nós fizermos distributiva, não vou fazer mais, tá? É a prova real aqui, se você quiser fazer a prova real, fica aí por tua conta, até aconselho que faça. Letrinha C. Colocamos o primeiro par aqui dentro de um parênteses, o segundo par dentro de outro parênteses. Cuidado com o sinal, mantenha o sinal da equação original, do polinômio original.
Então, agora aqui, x ao quadrado mais ax. Colocamos em evidência, né? O x aqui fora que multiplica com x da x ao quadrado, multiplica com a da ax. Ótimo. E aqui, 3x. Colocamos o 3 para fora, 3 vezes x, 3x, 3 vezes a, 3a. Por sinal, queridos, o mais dificilzinho era o primeiro, tá? Porque o b e o c tá quase dado aqui para fazer. E agora, a gente só inverte. O x estava multiplicando o parênteses, ele vem para depois do parênteses. O 3, o menos 3 que multiplicava, vem para depois do parênteses. Mas a gente deixou o sinalzinho aqui igual. Então, beleza. Os dois parênteses são iguais, então a gente transforma em um só, e o x menos o 3 que estava aqui fora, fica agora aqui. Se você pegar e executar a distributiva, você encontra novamente o polinômio original. Beleza? A 12, gente, isso aqui é básico de frações. Isso aqui é conteúdo do 7º ano. O único detalhe é que agora tem x no meio da história. Mas sempre que eu estou trabalhando com frações, eu tenho uma igualdade e eu tenho denominador na igualdade, eu quero me livrar do denominador, eu não quero trabalhar com fração, o que eu faço? Eu multiplico os dois lados da igualdade pelo denominador que eu estou querendo tirar fora da história. Como aqui tinha dois denominadores diferentes, isso foi feito duas vezes. Primeiro foi multiplicado por x os dois lados da igualdade, ainda ficou com o denominador 4 e o denominador 2, então agora ele veio cá e multiplicou por 4 dos dois lados da igualdade, para então poder eliminar com todos os denominadores. E agora ficou com uma equação simples, e como diz aqui, agora é só resolver a equação. Então vamos lá. Letra A. E depois você vai ver que a letra B vai ser mais simples ainda de resolver do que assim. Letra A, você tem aqui 3 sobre 2x menos 11 quartos igual a menos 4x. Bom, primeiro de tudo, então, a gente vai multiplicar os dois lados da nossa equação com frações. Vamos multiplicar os dois lados por x. Lembrando, gente, multiplicação de frações. Lembra que quando você multiplica por um número inteiro, é como se ele tivesse o denominador 1. Então, aqui você vai fazer assim. 3 vezes x dá 3x, e o 2x vezes 1 continua sendo 2x. 11 vezes x dá 11x, e o 4 vezes 1 continua sendo 4. Mantive o mesmo sinal, não mexi em mais nada. Aqui você tinha menos 4x vezes x. Então, 4 vezes x é 4x, e x vezes 1 é x. Ok? Então, agora vamos para o próximo passo. Queridos, x sobre x. Seja que número for esse x, que a gente ainda não sabe qual é, a gente está tentando descobrir. Mas seja que número for, sempre que você tem uma fração cujo numerador e denominador são o mesmo, o que isso aqui vale? 3 dividido por 3 é 1. Sempre que você tem uma fração com numerador e denominador iguais, você tem um inteiro. Então, aqui, 3 meios, 3x e 2x é a mesma coisa que 3 meios vezes x sobre x. X sobre x é 1. Então, eu fico apenas com 3 meios. Aqui sim, é 11x quartos, eu tenho que manter, porque eu ainda não sei quanto que vai dar isso aqui. É 4x aqui. 4x sobre x. X sobre x é 1, e 1 vezes 4 é 4. Então, continua sendo só o menos 4. Como a gente quer se livrar desse denominador 4, o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar os dois lados por 4. Então, você tem aqui, lembra que o denominador desse 4 é 1. Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Aqui, gente, se você fizer 11x vezes 4, vai dar 44x. 4 vezes 1, 4. 44 dividido por 4, 11x. Então, é mais fácil pensar que você cortou o denominador com o numerador e fica com o mesmo menos 11x que você já tinha. E aqui, menos 4 vezes o 4, menos 16. Ok. Não preciso multiplicar de novo os dois lados por 2 para me livrar desse 2, porque se você olhar aqui, ó, 12 meios é uma fração aparente. 12 dividido por 2, uma fração aparente, então, porque ela resulta no número inteiro. 12 por 2 dá 6. Já posso transformar em 6 direto, não preciso daí fazer a multiplicação dos dois lados por 2. Menos 11x igual a menos 16. Vou passar o menos 16 para o lado de cada igualdade, fica mais 16, e o menos 11x para o outro lado da igualdade fica mais 11x. Ficamos, então, aí com 22 igual a 11x. Como eu quero o resultado de x, divido 22 por 11 e encontro que x vale 2. Se você voltar aqui agora e substituir 2 no lugar de x, você vai encontrar a igualdade da sua equação. E agora, para fazer a letra B,
x menos 2 e 2x mais 5. Prof, eu vou ter que multiplicar os dois lados da igualdade por x, isso aqui vai dar uma bagunça. Vai dar x ao quadrado, vai dar um monte de coisa. Mas vou te ensinar outro jeito de fazer. Lá no 6º ano, a gente aprende produto cruzado. E ele continua sendo válido. Gente, tudo aquilo que você já aprendeu de manipulação algébrica para frações sempre continua válido. Então, você pode vir aqui e fazer produto cruzado. 5 vezes 2x dá 10x. 5 vezes 5 dá 25. E agora aqui, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Pronto, tá fácil, né? Resolveu a vida agora fazendo produto cruzado aqui na letra B. Na letra A não era fácil de fazer produto cruzado, porque você tinha duas frações separadas, tá? Aqui você tem apenas uma de cada lado, por isso o produto cruzado é mais indicado. Então, você fica aí, ó, 10x mais 25 igual a 2x menos 4. Deixa tudo que tem x de um lado, vai ficar 10x menos 2x, porque se era positivo, passou para esse lado da igualdade negativo. E o mais 25 passa para o outro lado negativo, você fica aí com menos 25 e menos 4. 10x menos 2x dá 8x, menos 25 menos 4 dá menos 29. E você vai ficar aí com x igual a menos 29 sobre 8. Tá aqui o resultado da letra B. Bem fácil de resolver aplicando produto cruzado.